Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Depois dessa condução maravilhosa de Maria aí, né? A gente tem aquela leveza depois de uma semana de trabalho, mas temos de falar de trabalho. Essa é a missão. Eu cheguei mais cedo aqui um pouquinho, fiquei viajando aqui ao som de Luciene no piano. Aquela coisa maravilhosa, gostosa. E eis que nós temos agora de voltarmos a pensar nas leis de Deus, dos homens, e vamos hoje nos concentrar nessas duas aí. Trabalho e progresso. Bom, essa aula a gente vai fazer com a participação de vocês de uma forma simples. Vou mostrar como é que vai ser, é tranquilo. Nós vamos, em certo momento da aula, dividirmos em grupos e cada grupo vai ter algumas reflexões, uma ou duas reflexões para trazer do que vocês têm já de experiência de vida. Então fica fácil, não precisa inventar nada, é só dizer o que vocês estão acostumados, como é que vocês veem essas duas leis, trabalho e progresso, tá certo? Bom, por que isso? Porque nós temos um objetivo geral a cumprir aqui, dentro do ciclo 1 da ULI, que seria demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Tá certo? Então, a gente vai ter um passeio pela história rápida da humanidade. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, eu indico o livro Sapiens, que é um livro muito bom sobre a história do Homo sapiens, a história da humanidade, de uma forma sucinta, ali, de umas 400 páginas. É interessante. Dentre os objetivos específicos, Marie, a francesa, pediu para eu falar com vocês, demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são sua consequência. Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que a natureza está relacionada ao nível de evolução do ser humano. A gente percebe isso aqui na distribuição do planeta, né? Algumas regiões com um nível social, intelectual, econômico, em um patamar, enquanto outras ainda muito pouco desenvolvidas, né? Mostrar que é inevitável o progresso e que é o único destino imutável que existe, além de que o Espiritismo representa o progresso para a humanidade e, destruindo o materialismo, ele marcará a época. Isso aí é só uma ideia assim, de que nós temos de aprender a conviver com o material e o espiritual. Né? Digamos assim, as coisas não são antagônicas. Né? Tanto a dimensão espiritual quanto material, nós estamos envolvidos nas duas. Cada um tem a sua mediunidade, mas a verdade é que nós estamos aqui junto com os espíritos, né? Os espíritos são pessoas, as pessoas são espíritos. Nós temos de aprender a conviver com isso. Bom, vocês viram aí essa aula geral, a aula 14, né, que tinha as leis de Deus divinas ou naturais. São harmônicas e constantes, vocês viram isso. Nós falamos na semana passada. São leis gerais, universais. Essas leis estão aonde? Alguém lembra? Onde estão essas leis de Deus, as leis divinas? Aí, ó. Espera aí que ele já deu uma participação aqui. Alexandre sempre tem uma participação importante. Você que está em casa, preste atenção agora nessa resposta. Para você aí, TV Harmonia. Boa noite, boa noite. Boa noite, Alexandre. Eles se encontram na natureza, no universo e até mesmo em nós, né? Queria ter um filho assim. Todo o tempo. Isso é maravilhoso, rapaz. Muito bem, é isso mesmo. É só observar a natureza que nós vamos aprender. Sem atribuições a crenças, religiões, épocas ou culturas. Não depende de nada disso. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai entender que ali tem a lei da reprodução, a lei da destruição, da transformação. Isso a gente vê no dia a dia, está ao nosso redor. Independe da sua religião, crença, sua época ou cultura.
Finalidade dessas leis de Deus estão lá no Livro dos Espíritos, a educação do próprio espírito, o espírito imortal que nós somos. Começar a internalizar isso, que vai ficar muito mais suave na nave, você passar aqui por essa encarnação. Ó aqui, ó, Adenauer Novaes nos traz aí no livro, não obedece à moral social, a qual se modifica de tempos em tempos, são eternas, imutáveis e visam o equilíbrio e a evolução universal. Visam o bem e a felicidade, e não a punição. Esse detalhe de não a punição é uma coisa que vocês aqui no ciclo 1 já vão começar a se deparar. A gente aqui do Centro Espírita Harmonia, mais precisamente dentro da Universidade Livre do Espírito, temos uma pegada de que é um espiritismo com um viés psicológico, que foi um acordo com as entidades espirituais quando convidaram Adenauer Novaes a dirigir essa obra. Então, vocês vão ter um momento que vocês, acho que já tiveram também na aula 1, né, quando eles falam um pouco da história aqui do centro. Então, essa era uma das características, né? Fazer uma creche-escola, fazer um ambulatório, né? Fazer um centro espírita. Fizemos primeiro o Joana de Anjos, depois um centro espírita com viés psicológico, e aqui estamos no Centro Espírita Harmonia. Tá certo? Bom, trabalho e progresso. Nós vimos que existem várias leis, vocês já tiveram essa aula na semana passada, como a lei da adoração, da reprodução, conservação, destruição, sociedade. Estão grifadas aí as que nós vamos nos concentrar hoje, a lei do trabalho e a lei do progresso. Mas vejam quantas leis vocês vão mergulhar aqui no ciclo 1 e vão poder participar, tá certo? Então, hoje nós vamos nos concentrar lei do trabalho e progresso, e vocês vão ter uma participação diferenciada na construção da aula, e eu estou realmente ansioso para ouvir vocês também. Ok? Gente, alguém lembra a diferença entre as leis de Deus e as leis dos homens? É só levantar mãos, um de cada vez para não ter confusão, porque a gente está aqui, vai ser gravado, vai passar no YouTube. Muita gente vai ficar famosa, tá certo? O direito de imagem já está garantido quando se matricula na URI. Ó, aí sim, ó. Futuro monitor aí, ó. A lei de Deus, ela é imutável, constante, né? Não sofre modificação nem influência de nada nem de ninguém. Certo. A lei dos homens muda com o passar do tempo, né? Com a evolução, com a mudança de cultura, com tudo isso. Então sofre interferência, influência, sofre mudanças por conta disso. Alexandre, seu sobrenome é Ptolomeu? Não. Ah. Tudo bem, parabéns, viu? Perfeito, ele colocou muito bem. Vamos ver se bateu aqui. Leis humanas e leis de Deus, mutáveis no tempo e na cultura. Tá certo? Enquanto as leis de Deus, elas são imutáveis, intrínsecas ao espírito. Nós temos no nosso inconsciente coletivo, no nosso mundo ali, cheio de arquétipos, está ali, encravado. Nossa história, que nós viemos lá da parte primitiva, está ali, nós temos essas leis aí. E é o momento que nós fomos desafiados das vivências e experiências da vida, nós vamos resgatando-as e vamos integrando-as ao espírito, através de quê? De habilidades, de conhecimentos, de vivências, de experiências. As leis humanas têm esse caráter punitivo, a gente já viu isso, enquanto as leis de Deus têm um caráter mais educativo, tá certo? As leis humanas buscam, então, uma ação corretiva, enquanto as leis de Deus uma ação preventiva. Está claro até aí? Alguma dúvida? Qualquer coisa, é só levantar a mão, participar, tá certo? Não temos problemas. Vamos lá, seguindo. Como é o trabalho? Aí é uma pergunta mesmo, viu?
Como é o trabalho para você? Revele. Espera aí, calma. Vai chegar aí o microfone. Henrique já ficou logo assim agoniado. Rapaz, me pegou de surpresa. É isso mesmo. Como é o trabalho para você, Henrique? Mas o trabalho para mim, eu sempre brinco e digo que a empresa é minha segunda casa. Às vezes, amigo, você está onde? Eu digo, estou na minha segunda casa. Então, o trabalho para mim é um prazer. Boa. Cansativo, a labuta do dia a dia não é fácil, mas me enobrece. É uma coisa pessoal. Muito bom. Então, trabalha, é um prazer, enobrece, ele gosta, é a segunda casa dele. Boa, Henrique. Luciene, que estava aqui tocando piano, delicioso, a gente navegou. Como é o trabalho para você, Edu? Hoje o trabalho para mim é a integração do que eu sou. Durante muito tempo o trabalho era eu trabalhando nos projetos das outras pessoas. Perfeito. Hoje o trabalho para mim integra, né, a busca de mim mesmo. Então hoje o trabalho está muito mais relacionado ao progresso real e não ao progresso para alimentar um sistema específico. Hoje eu alimento um outro sistema que eu estou conhecendo. Olha que lindo isso, gente. Isso é ULI, viu? Ciclo 1, viu? Profundo isso aí. Muito bom. Gostei, viu? Parabéns. Mais alguma contribuição? Aqui, minha amiga, aqui, ó, Cíntia. Eu vejo o trabalho como missão. Missão. Boa. Muito legal, Cíntia. É isso aí, uma missão, uma ocupação. Mais alguém? A turma ali. Não, aí é a turma do silêncio, eu estou lembrado deles. Eles, silêncio fala mais do que 1000 palavras. É isso mesmo, eu gosto desse casal. E eles falam com silêncio, a gente já capta. É vibração, é energia. Tá certo. Bom, então, nós temos aqui, ó. Henrique está ali, ó, no lado direito, né? Na segunda casa dele. Não precisa chegar sexta. Segunda-feira já é assim. E tem gente que ainda está assim, estando bem. É uma questão de momentum, né? Então, todo mundo vai ter uma identificação. Mas o importante, gente, é você se desafiar. Tá certo? Que tal transformar a sexta-feira numa segunda, né? É um desafio. Então, é buscar, ver se você está no trabalho certo, se é aquilo que você quer, se você está feliz. Se não tiver, você pode acoplar mais alguma coisa. Por exemplo, vocês estão aqui numa sexta de noite, então já modifica a vibe, né? A energia. Às vezes a pessoa não está no trabalho que ela está tão legal, mas chega aqui, já é um outro trabalho, né? Um aprendizado, uma universidade do espírito, e não uma universidade espírita. Então, muito bom. E de onde vem essa palavra trabalho? Olha que interessante. A palavra trabalho tem sua origem do vocábulo latino tripalium, ou tripalium, denominação de um instrumento de tortura romano formado por 3 paus. Desse modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado. Por isso eu entendo, quando eu perguntei sobre o trabalho, e muitos abaixaram os olhos, me olharam desesperados. Fora Henrique, que esse já pediu, levantou a mão e queria falar, e falou com entusiasmo. Muito bem, Henrique. 33 anos na mesma empresa. Olha que beleza, 33 anos na mesma empresa. É uma maravilha, rapaz. Ele deve ter já a foto assim repetida, né? Funcionário padrão, aquela coisa homenageado. Na realidade, esse tripalho inicialmente era para os animais mesmo, né? Para ferrar os bois ali, marcar, mas depois, realmente, na sociedade mais antiga, as pessoas que não tinham posses, condições de pagar os impostos e tudo, eram obrigadas a trabalhar. E aí, quem não tinha, também tinha essa punição, né? Que vocês estão vendo aqui representada. Quem eram esses torturados? Os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. Tá certo? Quem era abastado, beleza, pagava ali, estava livre. Estava na corte, né? E assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas que não tinham posses. Tudo bem. Mas o que é o trabalho? Vimos algumas definições aqui, uma junguiana profunda, em busca de si mesmo, né?
Você é irmã do Marlon Reikidal ou não? Não. Tá. Mas o que é o trabalho? Você está aqui pensando, você queria falar, né? Você vai. Já pediu, dê aqui o microfone, vai. Não quero. Hein? O que é a timidez, né, gente? Por que essa timidez? Onde estão vocês? Marta, quer dar uma contribuição? Também não. Aqui, meu amigo vai me salvar aqui. Ricardo, né? Quando eu me lembro, assim, trabalho inicialmente, eu lembro assim, de transformação de energia. Boa. Uma coisa assim que você fosse... Você é da área 1? Sou da área de saúde. Área 2. Mas lembrou aí, transformação de energia. Trabalho, então, é que movimenta energia, né? Quem lembra do ginásio, antigo ginásio, que agora é ensino médio, lembra da física, a física newtoniana. Culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como uma tarefa penosa e humilhante, como uma punição para o pecado, né? Você tinha de comprar as indulgências, né, para ser salvo. Tinha aquela coisa, né, da igreja católica, apostólica, romana. Popularmente, por muito tempo, o significado do trabalho foi associado a um fardo, um sacrifício, exceto para o Henrique. Esse aqui é um exemplo. Depois ele vai até fazer uma vivência aí para ver se contamina vocês com essa energia para o trabalho. Maravilhosa. Meu amigo ali da área 2 lembrou da época de escola dele, e aí ele trouxe a física ali, ó, grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. Olha lá, ó. Força versus deslocamento, ou seja, movimento, trabalho. Ok? Então não tem jeito, é uma coisa que a gente nasceu, quando começa já ter a percepção, mesmo dentro do lar, já tem um trabalhozinho ali, ó, cate suas coisas, arrume seu quarto, vamos embora. Senão, o deslocamento do objeto é em direção a você, né? Quem não passou por isso? Antigamente era uma prática mais comum. Hoje em dia a gente vê que não precisa disso, né? Nós, espíritos, estamos evoluindo, então hoje em dia você não vê mais esse tipo de correção, né? Cada vez é menos comum, é mais aquela papoterapia, vou tirar seu celular, desligar a internet, aí pronto, já matou a turma ali, nesse instante o quarto está arrumado, as tarefas são todas realizadas, e aí a gente vai para frente, né? No dicionário, gente, nós temos aqui duas definições que trouxemos para vocês. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Essa é a habitual. Perfeito? Você está ali, você tem seu trabalho, você, né? Alguns chamam de emprego, você vai lá, cumpre uma carga horária, recebe sua remuneração, quinzenal ou mensal, e está tudo certo. Mas também ainda pode ser o quê? O conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, muita gente aqui mesmo faz um trabalho sem remuneração, mas que tem uma finalidade, faz um trabalho com criatividade. Aqui na casa, a gente tem muitos locais para se trabalhar. Então, nós temos muitas oportunidades de fazer alguma atividade em prol do outro, da sociedade, e, quem sabe, às vezes, muitas pessoas se encontram nesse tipo de trabalho, mais até do que o trabalho remunerado. Aqui, ó, Raquel vai dar aí uma contribuição. Eu estava esperando chegar nesse momento aí. Boa! Porque quando a gente fala em trabalho, as pessoas só pensam no trabalho remunerado. Isso. E não trabalho da necessidade que, infelizmente, a gente está num mundo que a gente precisa do dinheiro. Exato. Para estar vivendo. Mas o trabalho, para mim, é justamente isso, é uma ação. É quando você decide ter um ato de amar e decide ter uma ação de trabalhar por algo, por alguém ou por pessoas. Então, quando você acorda e decide arrumar uma casa, fazer uma comida, quando você decide cuidar das pessoas que estão ali ao redor, Perfeito. quando você cuida das pessoas à sua volta, tudo isso é um trabalho. Isso. É quando você justamente, é uma coisa, eu acho que é muito mais profunda. Sim. Eu sou fisioterapeuta, trabalho quase 18 anos
que é o tempo que eu tenho de formação. E eu sempre trabalhei com doação. Eu sempre me doei. Meu esposo está aqui. Ele me conhece há quase 5 anos. Eu não tenho por que mentir. Então, eu sempre tive essa doação máxima do que eu tenho. O dinheiro é consequência do Perfeito. que eu faço. Então, eu acho que o trabalho é isso. É quando você consegue ter a percepção que você está ali doando algo que alguém está necessitando. E muitas vezes você tem até que se anular. Quando você tem essa percepção, mesmo você às vezes necessitando até mais do que aquela pessoa, mas por ela ter uma fragilidade, uma necessidade, você muitas vezes se anula, tem que ter essa capacidade perceptiva e faz por ela. Perfeito, coisa linda isso, sabia? Aí porque você trouxe a visão do espírito. Você falou como espírito. Por isso que você se emocionou, você emocionou aqui as pessoas ao redor, porque essa sua fala toca no espírito. Porque nós estamos, nesse momento, encarnados como um personagem. Mas nós já viemos aqui de uma trajetória. E é como você falou, a visão mais ampla, a chamada visão da vida maior, isso é trabalho. E quando você mais estuda, quando você mais adentra na doutrina espírita, a vida espiritual, que vocês vão estudar muito lá no ciclo 5, o trabalho lá que existe também é todo baseado no que você acabou de descrever. Quando você começou a falar, eu comecei aqui a viajar e ver a gente na dimensão espiritual, nesse tipo de trabalho, que esse é o trabalho que é o melhor e maior trabalho, é o trabalho que realmente faz a diferença. Perfeito, viu? Lindo, Raquel. Obrigado pela contribuição, viu? Viram vocês aí? Isso é trabalho na vida espiritual, já aqui no ciclo 1. Pessoal, um breve relato aqui da humanidade, para a gente tentar entender as relações da humanidade e o trabalho ao longo do tempo. Olha, no início, os homens primitivos, então eles eram nômades, né? Nós tínhamos o nomadismo. O homem em constante mudança e atendimento às necessidades do momento. Acabou os recursos daquela região, eles iam e mudavam para outra. Esse era o trabalho que eles tinham, né? Então, o trabalho, não tinha, a linguagem era pouco desenvolvida, viviam em grupos ali, buscando caça, principalmente, um tempo, uma vida curta, 20, 25 anos naquela época. Métodos rudimentares. Depois o que acontece? Eles vão descobrir a vida um pouco melhor em sociedade, começam a cultivar, quando passa para esse sedentarismo. Então, entra aí a agricultura, a cultura de animais, né, criar animais, vão formar as polis, né, as chamadas cidades, e a divisão do trabalho aí começa, porque, às vezes, nessa divisão aqui, o que acontecia é que aquela pessoa que já tinha uma melhor terra, começa a passar, né, a questão da herança de pai para filho, e aí começa também a correr já a formação da exploração, né, do ser humano. Então, às vezes, uma terra pior, a pessoa não tinha mais como ter sua subsistência, então ele ia trabalhar para uma outra pessoa que tinha uma terra melhor, e aí começou as relações de trabalho dentro da humanidade. No decorrer da evolução da mesma, nós vamos passar para a situação de organização social, né? Então, você vai começar a ter o desenvolvimento da sociedade, algumas pessoas mais abastadas, outras pessoas na base dessa pirâmide, e aí começa a primeira revolução industrial. Nós vamos ter também a questão educacional aqui, né? Começando a ter a parte de legislação, as leis dos homens, como a gente viu aqui, né? Com as punições para quem não obedece às leis, cresce o número de serviços, tá certo? E a gente vai ter aí por volta de 1760 a primeira revolução industrial, mais ou menos 1698, mais ou menos, é quando se descobre a máquina a vapor. Então, essa máquina a vapor é a primeira revolução industrial, principalmente ali na Inglaterra. Tem uma série
Pink Blinder, né, que registra bem isso. Mostra o nascimento, até inclusive, dessa coisa da segunda Revolução Industrial, quando eles também entram ali com as máquinas e começa a ter a exploração mesmo do trabalho, né? Porque 100 anos depois vem a segunda Revolução Industrial, em que você já tem as máquinas sendo operadas ali pelos humanos, mas já começa a ter ali a perda de emprego do homem, né? Substituição pelas máquinas, né? Na primeira Revolução, a gente tinha condições insalubres, jornadas absurdas, mulheres, crianças, não tinha lei praticamente naquela época que organizasse, né, o trabalho. Então, depois, existia muita exploração. Na segunda Revolução, já começa a haver a ideia de automatização dos processos e a demanda de mão de obra começa a diminuir porque as máquinas começam a substituir nós, humanos. Então, começa aquela coisa daquela agonia, né, que a gente começa a ter, principalmente quem fica angustiado vivendo no futuro, né? Pô, será que vai ter emprego para todo mundo? Como é que vai ser no futuro? E você começa a ter ansiedade, alguns que têm uma mediunidade mais desenvolvida, com essa ansiedade, podem sofrer influências espirituais e serem acometidos pela síndrome do pânico. O Brasil, hoje em dia, é o maior consumidor de ansiolítico do mundo, e por aí nós vemos, e o top 3 de depressão. Então, a gente vê quanto isso tudo, né, da vida do personagem, da vida do encarnado, da vida chamada vida menor, que a gente acha que é a maior, mas não é. A maior é a vida espiritual, porque você é um contínuo, você é uma continuidade do eu, a imortalidade do espírito. Então, a gente fica, às vezes, muito preso nessa encarnação, achando que tem de fazer tudo agora. E não é bem assim. Não sofra com isso. Você vai ter todo o tempo do mundo. Calma. Vamos tentar ver se, pelo menos, a gente consegue equacionar para poder fazer uma evolução. Cada dia ser um dia melhor. Se você amanhã for melhor do que ontem, pronto, já é um bom começo. Tá certo? A relação da humanidade e do trabalho ao longo do tempo. Então, depois vem a revolução tecnológica. Aí não é mais a pessoa que tem a força física que é o melhor trabalhador, já é quem tem conhecimento. Esses vão ser mais empregados, aquele que usa melhor a inteligência. E aí já passa a ter a mudança, desde 95, não é mais a inteligência do QI, né, o coeficiente mais importante, vai ser o quê? E aí começam a ter a inteligência emocional, a inteligência das relações. Então começa a mudar essa ótica para a busca do emprego. Começa a ter a questão da gestão, indicadores, e aí começa também outro tipo de pressão em cima de nós, né, os empregados, nesse mundo atual. A questão do planejamento. Então, as empresas começam a ter, né, a se definir com sua missão, seus valores, planejamento estratégico, e nós entramos nessa roda. Vocês, no ciclo 9, vão ter a oportunidade de estudar um ciclo todo sobre planejamento espiritual. E vão ser desafiados a fazer um planejamento nessa encarnação e para as outras. É muito interessante, ciclo 9, então aguardem. A informação, hoje em dia com a internet, hein, pessoal? Imagine aí. Questão de minutos, você tem, volta e meia na sua área, alguma coisa publicada. Então, essa quantidade de informação é absurda. E nós estamos o tempo inteiro desafiados na nossa vida pessoal e do trabalho a conviver com isso, né? Com a coisa da informação. Bom, agora eu vou precisar de vocês, tá certo? O que é que nós vamos fazer? Uma atividade em grupo. Nós vamos dividir a turma aqui, pode ser aí por proximidade, em 5 grupos, ok? Aí quem está pertinho vai se sentando aí, se arrumando. Cada grupo vai ter algumas reflexões para responder. Grupo de 5 e grupo de 6. Pronto, grupo de 5 e grupo de 6. Vamos embora. Aqui já tem a... Se juntem aí, se ajeitem, se aproximem. Um grupo aqui na frente, um grupo no meio, um grupo lá no fundo e 2 grupos aqui. Pode mexer na cadeira,
Depois a gente arruma. De preferência que fiquem em forma de círculo. Aí no slide já estão as divisões das atividades por grupo, tá certo? Nós vamos enumerar. O grupo 1 é o lado do fundão, grupo 2 aqui do meio, grupo 3, tá certo? Grupo 4 e o grupo 5 aqui. Ficou um pouquinho mais vazio, mas tudo bem, pode até haver um remanejamento. Pode botar mais uma turma aqui junto com o Casal do Silêncio. Pronto. Grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Fechou? Vocês vão receber um papel e caneta e vão responder, vocês vão ter 20 minutos para fazer essa criação aí em conjunto, tá bom? Uma pessoa vai depois, uma ou duas pessoas vão representar o grupo aqui na frente e vão trazer a ideia do grupo sobre aquela reflexão, certo? Então é uma coisa simples, trocar uma ideia, construir uma resposta e depois vão vir aqui na frente apresentar. Pronto. Pode, vamos dar sim. Então, turma, elas vão ter até 5 minutos para trazer aqui os questionamentos do grupo 1. Boa noite a todos. Nós estamos aqui, nós três, com as nossas duas colegas ali do grupo. Nós três somos da turma A, da segunda, estamos aqui de visita. Respondendo, então, a primeira pergunta. O que você entende por trabalho? Boa noite. Então, eu tentei focar no que elas falavam. Como diz minha colega, eu fiquei decodificando aqui as mensagens. A primeira ideia que veio, que foi minha, como eu sou da área 1, trabalho é força vezes deslocamento, né, que para a gente arrastar uma cadeira, a gente precisa colocar uma força para que ela saia do lugar. E aí, na prática, elas colocaram essa força como a necessidade que a gente tem no dia a dia, né? Que seria uma lei de sobrevivência, que às vezes chega até sobrepor ao que a gente gosta, né? A escolha pela sobrevivência, junto com rede, chegou a esse nível, né? A discussão, as redes sociais, os status, né? Que a gente precisa ter o melhor celular, ter o melhor iPhone. E ele sobrepõe o retorno que a gente precisa ter mais do que a gente às vezes precisa, né? O retorno que o trabalho pode dar. Trabalhar com o que gosta, às vezes, fica como segunda opção para a maioria, né? A gente entende, a gente já está sentindo até a gente um pouco mais velha, a nossa outra colega assim, na minha época não era assim, parece até que ela tem uns 60 anos. Mas é verdade, que a gente falou sobre isso, né? Na minha época, eu tenho 40 e alguns, era diferente. A gente notava que nossos colegas escolhiam fazer o que queriam, biologia, história, geografia. E hoje, quando eu vejo amigas com filhos já na idade de vestibular, eu vejo, né, falando por mim, diferente essa realidade. A gente nota muitas escolhas pelo status, pelo material. E a gente, não julgando, mas atribui isso muitas vezes a uma rede social que tem trazido uma vida perfeita, né, mostrada ali dessa forma. Então, os jovens hoje, volto a dizer, não é um julgamento, mas é uma percepção, eu acho que tem feito escolhas muito ligadas ao material. Mas aí depois, gente, a escolha é o que a gente acha. Aí o que a gente acha... Aí, assim, no final da questão 1, é que houve uma mudança de padrão e é mais valorizado o ter do que o ser, né? Finalizamos assim. Mas dependendo sempre assim da escolha do espírito, né? Porque a gente sabe que cada um tem um processo, então
a gente busca realmente a dedicação, né, o propósito do espírito. Então, a gente pode tentar aliar esse propósito no trabalho, né, buscando esse caminho. Mas a gente tem que ver que isso anda em paralelo, o ter, né, e o ser. Né, o trabalho, o retorno, e a parte também da dedicação, do que a gente gosta. Das habilidades, do que a gente realmente se sente feliz em fazer, né? Conseguir aliar as duas coisas, a necessidade, que a gente gosta e tem habilidade para, é o melhor dos mundos, né? Que seja assim e que dê tudo certo, todo mundo. Então, essa daí já está respondendo a segunda questão. Será que podemos entender o trabalho apenas do ponto de vista material? Aí a gente restringiu isso ao nosso grupo, né? Que a primeira questão a gente ampliou mais. A primeira resposta foi: depende muito do espírito, né? E para nós, no nosso grupo, grupo 1, não depende só do ponto de vista material. Todas nós conseguimos alinhar a necessidade com as habilidades e identificamos com o nosso trabalho. Salva de palmas aqui para as meninas superpoderosas do grupo 1. Brilharam porque ampliaram a consciência, conseguiram olhar acima do personagem, se viram espíritos imortais na busca do trabalho ideal. Isso aí, minhas amigas. Grupo 2. Grupo 2, quem será o representante? Parece que é o Tomás, minha amiga aqui. Cíntia. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vocês têm até 5 minutos para poder explicar aí. O grupo 2. É muita fala, hein? Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Revelem! Primeiro, o trabalho, ele é imposto, ele é conferido por direito fundamental e talvez como uma função assim primordial de evolução mesmo, tá? Evolução na medida que é através do trabalho onde nós mais nos interagimos com as pessoas, onde nós temos contato com as pessoas, né? Vamos ver que aqui atrás do que eu coloquei, a evolução do homem e sua necessidade de sobrevivência e não submissão. Aonde não há trabalho conferido, há submissão. Então, eu gosto muito de dizer que o trabalho é um direito, mais um direito fundamental do que uma coisa imposta, né? Porque o trabalho está muito ligado à dignidade da pessoa humana, né? A efetividade, promoção e proteção. Quem tem trabalho pode promover e proteger a sua dignidade. A segunda pergunta, será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Aí nós temos que nos vergar nossa atenção para o que é um mundo evoluído e aperfeiçoado. Aí nós vamos ter 2 âmbitos, o âmbito material e o âmbito espiritual. No âmbito material, sempre vai haver trabalho, né? Sempre o homem vai se adequando, não é? Esse ócio aí, não acredito, porque o trabalho, ele materialmente dizendo, o homem sempre vai ter facilidades ou dificuldades, mas ele vai estar podendo, creio, acredito, espero, exercendo esse direito fundamental. Já no âmbito material, quando a gente fala que uma sociedade evoluída e aperfeiçoada, aí o trabalho cai naquilo que nossa colega colocou bem, né? É um trabalho mais sutil, vergado realmente a promoção do bem-estar do outro, sublimando as nossas necessidades, né? Porque as necessidades do evoluído, eles são tão escassas, tão pequenas, né? E os valores são tão maiores. Então, a pergunta é essa: será que nesse mundo evoluído e aperfeiçoado o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Sim, mas as necessidades de trabalho são outras. Porque quem não vive para servir, com certeza não serve para viver. Tá? Quer acrescentar mais alguma coisa, Elton? Falou tudo. Você viu? A escola precisa contratar essa professora aqui. Botou pressão. Então, eu quero acrescentar uma coisinha só. Eu acho que a gente tem que agradecer pelo trabalho, agradecer todo dia a Deus. Tem gente que vai trabalhar naquela, sabe, aquele marasmo, aquela, meu amor de Deus, tem que trabalhar, né? Pelo trabalho que a gente cresce, a gente evolui. E um dia que a gente se melhora,
formas de trabalho novas chegarão, oportunidades virão, né? Porque às vezes a gente está no trabalho, aquele colega, aquela pessoa, mas é ali que você tem que melhorar, né? É com ele ali que você vai se burilar. E aí você se melhora, você avança, né? Só isso aí. Excelente, Elton. Vamos trabalhar. Boa. Muito bem, a dúvida brilhou, hein? Cintia e Elton, parabéns, maravilha. Falaram muito bem. E Elton colocou. A Cintia fez uma construção aqui maravilhosa, viu? Já está aqui, já estão querendo anotar o nome dela aqui. Exato, aí, ó. Pronto, não é à toa que ela está aqui no Harmonia. Grupo 3 aqui, e as construções, vocês vão ter aí 5 minutinhos, até 5 minutos, para nos falar sobre reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Pronto, boa noite. Eu e Raquel aqui, claro que a inspiração é Raquel. Eu já vou falar o que o grupo trouxe. Então, bom, eu sou Luciene Lessa, sou do grupo Terça-feira, Penetra. Muito obrigada pela acolhida aí da sexta-feira. Então, quando a gente vê essa pergunta que é super desafiadora, né? Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades. Então, a gente anotou algumas coisas, foram algumas reflexões. Primeiro, a situação que cada um passa revela o que a pessoa precisa passar enquanto espírito. Então, as desigualdades, elas não são por injustiça divina ou material, pela compreensão, pela nossa conversa. Ela existe para que a gente passe o que a gente precisa passar. Mas a gente precisa lembrar de que todo mundo já passou tudo. Então, a gente pode hoje não estar passando por uma dificuldade específica, mas quando a gente vê algo, se a gente tiver com o espírito aberto, com a atenção apurada, a gente vai sentir uma coisinha aqui dentro, né? E aí, essa atenção é que pode fazer com que venha a força para diminuir a desigualdade ou não, dependendo do meu propósito. E outra coisa importante que a gente notou, que é importante prestar atenção a esse momento, por quê? A porta para a gente evoluir é justamente com aquilo que chama a atenção da gente. Então, hoje a gente tem muita desigualdade. Tem países que estão em guerra, outros que não estão em guerra, né? E a gente foi até para aqui, a gente está com a gincana amanhã, que é o quê? Uma ajuda. Mas existe desigualdade daqueles que podem contribuir e daqueles que não podem contribuir, com o dinheiro ou com o trabalho, enfim. Mas por que alguns contribuem ou não? Digamos assim, é uma desigualdade que a gente poderia refletir sobre ela. Mas, se a gente estiver aberto ao nosso olhar, o que chamar a atenção, a gente tem uma possibilidade de diminuir essa desigualdade. Então, seria esse segredo aí. Então, a desigualdade revela o que a gente pode e deve ser. Foi mais ou menos isso, queridos? Foi profunda a discussão, não foi brincadeira, não. Percebi. Evolutivamente falando, a desigualdade social, ela faz pela escolha do ser humano, né? Deus não deu todo o livre-arbítrio das escolhas nossas. Então, a partir das nossas escolhas, a gente foi formando regras que foram modificadas. E essas regras que nós impomos a nós mesmos foram trazendo consequências. E essas consequências trouxe o quê? Espiritualmente falando, agora, nas encarnações, trouxe consequências para cada um de nós. E isso é o que traz, espiritualmente falando, agora, as consequências que a gente passa, né? Então, é uma coisa muito profunda. E, quando a gente fala de desigualdade, a gente só olha pelo lado negativo. Mas, se você olhar pelo lado do reparo, da evolução e do aprendizado, não é uma coisa ruim. É um momento de você aprender. É um momento de você crescer. É um momento de você refletir e reparar para você. É um momento de você fazer diferente. É um momento de você criar uma empatia consigo mesmo. É o momento de você olhar para dentro de você e repensar nas suas ações. É o momento que você está tendo aqui, a oportunidade de você fazer diferente.
Porque quando você está aqui e você está aqui nesse momento e perdeu toda a memória do que já aconteceu, é porque não é para você lembrar do que aconteceu. É para você não sentir culpa do que aconteceu. É para você não se punir do que aconteceu. É para você começar a fazer diferente. É para você não ficar criando desculpas, entendeu? Eu estou começando agora. Até ontem eu nem sabia o que era espiritismo. Até ontem eu só era evangélica. Para mim está sendo uma coisa muito forte. Eu estou desenvolvendo com tudo isso minha mediunidade. Meu esposo está ali de uma forma muito forte também. Até ontem eu não acreditava em nada disso também. Mas eu sei que, espiritualmente falando, a gente não é só isso aqui. Então, vamos pensar mais um pouco. Perfeito, Raquel. Lindo depoimento, viu? Linda a construção do grupo. Isso mesmo, a mediunidade independe do credo e da religião. Vocês vão ver isso, principalmente no ciclo 2. Vocês vão poder ver que está aí todos nós. Né? Então, bem-vindo ao clube, Raquel. Bem-vindo ao clube. Grupo 4. Olha que maravilha, aquele grupo ali. Eles vêm ali se desviando. Parece que vem os 4 falar, não. Agora decidiram por 3, não 4. 5. Quem vai começar? Existe um apoio moral, formou-se uma egrégora. A professora. E Dora está assumindo aí as vozes. Não, é Camila. Ah, é Camila? Peraí. Ô louco, meu. Ah, bom, Camila. Agora sim, agora sim. Vamos lá. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. A pergunta mais difícil, não foi não? A gente ficou olhando, lendo, interpretando. A gente fez interpretação de texto primeiro. A gente foi bem rica a nossa discussão. Dentre milhões de coisas que a gente falou e exemplos que a gente deu da nossa vida, eu anotei algumas coisas, né? A gente falou o quanto os valores morais, a gente acha, né? Esses inclusos éticos, de educação de base também. A gente falou muito dos jovens de hoje em dia. Eu sou professora de universidade. E aí, cada um falou um pouquinho da sua experiência também, né? No trabalho. Podem influenciar negativamente no progresso da vida quando a gente vai para a sociedade. E o nosso grupo achou assim que nos últimos anos a gente consegue perceber em sociedade o quanto isso tem sido mais difícil, né? Os valores morais de base familiar mesmo não tão presentes ou tão deturpados assim. E aí eu botei aqui que a base familiar deturpada no sentido de jovens e adultos com carências de valores e princípios, como respeito ao próximo, ao idoso, ao professor, têm sido evidentes, comuns, infelizmente. Não é um ou outro que faz isso. A maioria faz, um ou outro não faz. A gente discutiu bastante isso. E toda essa inversão de valores influencia negativamente no convívio em sociedade, em relação ao intelectual. A gente discutiu também que muitas vezes é imposto como algo de superioridade quando você vai para o convívio social. Aí a gente discutiu, como as meninas falaram do grupo, acho que foi do grupo 1, da questão das profissões, que hoje em dia não se decide mais pelo que quer, um monte de gente fazendo o que é o status, é mais, né? É melhor para você dizer que faz, e que a rede social a gente também discutiu, que influencia bastante, infelizmente, que na época que a gente estava no colégio, que estava tomando a decisão do que fazer, não era assim, que hoje em dia é comum, né? Existem poucas opções de profissão, só as mesmas que dão aquele up social, pelo menos teoricamente. A gente discutiu isso do intelectual, e aí eu anotei aqui, por fim, depois que o grupo parou ali, diante de tudo que a gente tinha discutido, que nós, seres humanos, aí eu me coloquei dentro, porque a gente em algum momento faz isso também, com certeza. Nós, seres humanos, não estamos nos vendo como espíritos, mas estamos valorizando o ter e o ser. E muitas vezes relacionando isso com a profissão que se exerce, com o poder aquisitivo que se tem.
E esquecendo que a gente está aqui só vestindo esse personagem, que hoje em dia eu sou dentista aqui, mas não sei o que já fui, nem sei o que serei. Né? Ele é farmacêutico, ela é funcionária pública, Gustavo é dentista também, né? Ela é fisioterapeuta, Maria é fisioterapeuta, mas nesse personagem, e que a gente, como sociedade, tem esquecido um pouco disso, e levando isso para o nosso convívio social, como se isso, intelectualmente, o nosso intelectual significasse alguma coisa para o nosso espírito. Foi isso. Que lindo! Maravilha! Vocês falaram uma coisa bem bacana que vocês aqui na ULI vão ter a oportunidade de fazer, que é o planejamento espiritual, ciclo 9. Então, ciclo 9, vocês vão ser desafiados no planejamento espiritual para no ciclo 10, Cíntia, viver como espíritos. Espera aí um momento para poder o pessoal da casa ouvir você. Essa questão 4, ela, eu acho assim, eu só queria fazer para não passar essa análise, e não sei se foi discutido, mas o progresso social, ele seria muito melhor fomentado se o progresso intelectual andasse respaldado com esteio no moral. Porque muitas vezes você tem um avanço intelectual, isso você busca em prol da satisfação dos seus interesses próprios, mas está completamente apartado das virtudes morais. Então, isso fulmina o progresso social, né? Excelente, Cíntia. Excelente observação. Vamos lá? 5. Grupos. Oh. Aí sim. Grupo 5. Uma reflexão sobre essas duas perguntas. Qual a sua relação com o trabalho? E vocação versus financeiro, que já foi aqui tocado por vários grupos e agora será arrematado pela turma do silêncio, que agora vamos falar. Bem-vindos. É a turma do silêncio porque a gente não gosta da voz da gente no microfone, é só por isso, tá, gente? Então... Aqui tem um grupo das artes, viu? Vocês vão aprender a cantar também. Ótimo. Tem teatro, tem tudo. Mas em relação à primeira pergunta, que é qual a sua relação com o trabalho, foi uma pergunta bem difícil de responder, porque aqui o grupo é de 4, mas são 4 histórias, contextos completamente diferentes e 4 relações com o trabalho completamente diferentes. Então, quando a gente parou para responder a pergunta, o significado de trabalho para a gente era completamente variado, tá? Então, a gente tentou uma resposta democrática, mais completa. Então, a gente colocou aqui para o grupo a relação de trabalho. A relação com o trabalho é muito individual e vem de um contexto muito particular da relação familiar, social e econômica. E a quantidade de energia dispensada no trabalho depende das necessidades, dos propósitos e da consciência de cada um. Então, foi a resposta que a gente achou mais apropriada para grupo, né? Enfim. E, em relação à pergunta 2, que é a vocação versus o financeiro, já foi respondido isso aqui, de certa forma, pelo grupo 1, que, no mundo atual, infelizmente, a vocação, ela muitas vezes fica em segundo plano por necessidades financeiras e emocionais do ter. Né? É muito difícil a gente conseguir conciliar ou escolher alguma coisa que seja só por vocação, né, no mundo que a gente vive hoje. Mas já pegando um gancho ali com a necessidade do espírito e da matéria, quer dizer, ainda falando da 2, plenitude é poder associar a vocação com o financeiro no mundo dos homens. Né? Para o mundo dos homens, essa seria plena, essa opção. E já pegando um gancho ali com as necessidades do espírito versus matéria, então a dedicação, a entrega, são ações necessárias no trabalho para se alcançar progresso moral e espiritual. Então, isso seria o perfeito, o cenário perfeito. Né? Se a gente puder se dedicar e colocar tudo que a gente tem de melhor no trabalho da gente, inevitavelmente a consequência vai ser um progresso moral, uma educação moral. Né? Isso faz o progresso do espírito. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que você já falou tudo que a gente tinha conversado mesmo. Essa questão, como Cíntia falou, né? A relação da moral, né? Com o intelectual, acho que isso é um ponto muito importante, né? Essa questão do espírito e matéria, e o moral e intelectual. Tem uma relação muito... Você não pode desenvolver só a inteligência, né? Você tem que estar atrelado com o moral.
a ética, né? Tudo isso que os filósofos já estudam há muito tempo. Boa, Ricardo. Muito bom. Grupo 5. Maravilha. Gente, vocês brilharam, viu? Bem que Marie me falou, mas aqui os monitores, a turma aqui. Vocês deram um show aqui. Vamos passar rapidamente só para ver aqui. Ó. Grupo 1, olha o que o Livro dos Espíritos traz. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo a necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, Allan Kardec já teve essa conversa lá atrás. E aí nós temos aí, ó, só um resumo aí, várias situações, como vocês discutiram aqui, em relação às preocupações com a parte material, moral, espiritual. Então isso, lá os Espíritos da Verdade, quando fizeram o trabalho junto com Allan Kardec, já estavam com essa preocupação e tinham lá as opiniões sobre a questão do trabalho, né? E vocês, aqui no século XXI, trouxeram a opinião que foi bem parecida, né? A gente já está começando a ter esse despertar de olhar para o próximo, olhar a sociedade também, mas ver que temos as angústias do personagem, né? Aquela preocupação com o ter. Hoje, com esse agravante, como várias pessoas colocaram aqui, das redes sociais, né? Daquela coisa dos seguidores, dos likes. Eu quero like, eu quero like, eu quero like. Tem esse negócio também, né? Então, vamos lá. E o trabalho no plano espiritual? O pessoal acha que vai ficar lá só na beira do lago, ouvindo um pianozinho de Luciene, uma arpinha. Não, gente, tem muita coisa para trabalhar lá, a gente viu isso. Quem está lendo está vendo aí, a vida social nas cidades espirituais, né? Quem assistiu o filme Nosso Lar, então viu, e quem vai começando a estudar os obras todas de André Luiz, o Livro dos Espíritos, né? O Pentateuco de Kardec, Ivone Pereira, Joana de Ângeles, a gente vê que, no fundo, tudo é trabalho lá. Tudo é trabalho. Vários ministérios, mas, no fundo, trabalho, não tem como correr. Você tem escola, hospital, local de repouso, lazer, preparação de reencarnação, desenvolvimento espiritual, produção de ensino, conhecimento. Então, meu amigo, não há como escapar. Henrique, você lá vai estar, Ave Maria, vai volatizar, vai trabalhar, vai fazer aqui, vai fazer acontecer, vai ter foto sua em tudo quanto é ministério, meu irmão, é isso aí. A obsessão também é trabalho, rapaz, lembra aí. Boa lembrança, boa lembrança. Vamos lá, sobre a lei do trabalho, vocês viram aí, o trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual, porque possibilita o espírito a desenvolver a sua inteligência, capacita o homem a ter visões do mundo cada vez mais e contribuir com a lei do trabalho, ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, entre outras virtudes, ou seja, nós estamos experienciados aí e vamos crescer com esse tipo de situação, tá certo? Porque o que a gente vê também é muita gente sem o sentido da vida, né? Muita gente também, tem muitos jovens que não saem de casa, não se desafiam, não vão para o trabalho e acabam não crescendo, se deprimindo, e não é fácil, né? No grupo 2, teve essa questão, olha aí no Livro dos Espíritos, questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Está aqui, sim, e é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Nós vimos isso também. Olha outra questão. Por que isso é imposto ao homem? Está aí, duas questões aí para vocês verem que fora do trabalho não há salvação. Tanto aqui na vida encarnada quanto na vida espiritual. Minha amiga lá do grupo 1 quer dar uma contribuição. Quem está com o microfonezinho? Espera aí que você vai fazer, porque você quer ouvir, eu sei que você quer ouvir, e a internet está boa, não caiu a conexão, não. Espera aí um pouquinho, ela vai falar agora. Presta atenção. Me surgiu uma dúvida agora. Com toda essa discussão, trabalho é evolução, fora do trabalho não há evolução, surgiu uma dúvida sobre as crianças, as que a gente entende que não trabalham, né? Porque tudo é um trabalho. Como evoluir? A gente estava comentando agora de uma foto aqui, antiga, bem... Aquelas crianças que morrem de fome, como foi que ela conseguiu evoluir? Porque a gente não evolui, né? A gente, quando reencarna, é só para a evolução.
como isso pode acontecer? A criança morrer de fome? Não, evoluir, e dentro desse processo, já que ela não vai chegar ao tempo de trabalho. Ah, sim, ela vai desencarnar antes. Isso. Ah, tá. O que é que vocês acham? Aqui, a Luciene já tem uma opinião a respeito. Eu penso que a criança trabalha o tempo todo. Quando ela está brincando, que você tira ela da brincadeira, ela se zanga muito, porque aquilo é sério para ela. Então, o tempo inteiro ela está... É um trabalho imenso, de 1 a 7 anos, desenvolver tudo que a gente consegue quando chega em 7. Então, é trabalho, não é remunerado, não é explorado. Mas eu entendo assim que viver é trabalhar. No momento que você não está trabalhando, você não está evoluindo. Então, a gente, quando cresce aí, a gente pode dizer, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Mas a criança, o tempo inteiro, ela nem pensa, ela já está trabalhando. E, claro, o trabalho dela é bagunçar a vida do adulto, digamos assim, né? E elas cumprem muito bem o trabalho delas. Aprendem a falar e querem perguntar todo o tempo inteiro. Enfim, eu acho que é um trabalho o tempo inteiro. Lembrar que a encarnação, segundo até o próprio estudo de André Luiz, termina aos 7 anos. Né? A gente pensa, encarnou ali na fecundação. Não, até 7 anos, que você tem uma certa abertura, muita abertura ainda com o campo espiritual, é que vai se completar a encarnação. Quer dizer, está trabalhando. Agora, desencarnou antes, qual é o problema? Será que foi um planejamento lá atrás? Não vai. O eu continua, o espírito é imortal. Então, às vezes, a gente tem vários casos aqui de pessoas que perderam filhos cedo e que buscaram a comunicação, que na realidade vem de lá para cá, mas se você começar a mentalizar, você vai ter a oportunidade. Então, muitos vieram, com o Chico traz várias cartas, né, umas cartas às mães, isso virou até filme, né? E estava programado, eu estou bem, estou aqui em cima, tem a cidade das crianças, você vai ver isso no ciclo 5, né? Criança não vai para Umbral, não, ela tem uma cidadezinha específica, maior parque de diversões, maior curtição lá, é outro esquema. Outra oportunidade de existir, outra oportunidade a gente discute mais, porque assim, tá fora dessa ideia de que a criança tá bem, tá brincando, né? Na extrema pobreza mesmo, na miséria, a criança que morre de fome, como a gente tem em vários países assim, né? Como foi que houve essa evolução? Era essa a pergunta. Certo. Como é que houve essa evolução? Olha, nós vimos aqui as desigualdades, não é isso? Nós temos situações em que países e continentes estão numa situação teoricamente ditas mais avançada do ponto de vista até às vezes material, intelectual, mas às vezes não moral, porque vieram também de uma exploração de outros países. E eles têm essa consciência, muitos tentam até fazer o resgate. Não é à toa que você vê lá várias pessoas acolhendo, né? Pessoal do continente africano, do Oriente Médio, né? Então, você vê assim, poxa, você até olha assim, poxa, como é que eles fazem isso, né? Vão competir com eles mesmos, vão levar lá a desigualdade para lá, vão trazer insegurança do ponto de vista, às vezes, de violência, etc., porque não vai ter emprego para todo mundo, quem é que vai cuidar dessas pessoas, onde vai estar a comida? São desafios que as pessoas são colocadas para evoluir. Às vezes a criança ali está tendo aquele momento ali, a gente vai ver muita coisa quando você começa a estudar dentro da doutrina espírita, às vezes aquela criança lá atrás, ela era uma pessoa muito rica. Vamos trazer exemplo aí, clássico aí nas obras de Emmanuel, com Chico Xavier, situações que a pessoa era um senador, depois ele volta como escravo, mas incorporou muita coisa, então ele é um escravo diferenciado, ele vai ensinar os filhos das pessoas daquela região, porque ele tem muito conhecimento que ele trouxe da última encarnação e conseguiu se lembrar. Né? Mas ele era uma pessoa que era da High Society. E aí ele se planejou, eu quero voltar agora tendo dificuldade como escravo. Então, às vezes a gente não entende, mas tem lá uma história. Às vezes uma TVP, uma terapia de vidas passadas explica. Mas aqui mesmo foi comentado, será que a gente precisa realmente conhecer a vida passada? Em alguns momentos, sim. Porque tem alguns núcleos energéticos, alguns complexos que ficam machucando e você não sabe o que é. E, às vezes, só fazendo uma volta que você vai descobrir. As desigualdades sociais, é aí que você está procurando se aprofundar. O que é que o Livro dos Espíritos traz para a gente?
Olha o que a Denara falou aqui. Os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do só ser humano, ou do ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual. Quer dizer, ainda somos vítimas de nós mesmos, né? O homem explorando o homem. Ou seja, aquilo que vocês trouxeram aqui na essência. Nós estamos ainda muito... Joana de Anjos fala isso, né? Nós somos ainda muita fisiologia, né? A gente não tem pouca espiritualidade. 80% da sociedade é assim, fisiológica, né? Emoção, prazer. Qual seria a sociedade ideal? Só quando o egoísmo e o orgulho, maiores empecilhos do progresso, frutos do materialismo, não mais encontrem lugar na humanidade. Estamos longe disso, né? Mas em alguns locais que isso é praticado, a gente percebe que já existe uma situação diferente, né? Do grupo 4, nós temos aqui na questão 779, ó, o homem se desenvolve por si mesmo, desculpem, vou voltar aqui. Relação ao progresso social, intelectual e moral. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e na mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. É uma oportunidade de você que está naquela situação privilegiada conseguir olhar, que a gente vai chamar aqui, quando vocês forem estudar, da autoiluminação, né? A gente às vezes fica olhando, pô, isso aí é para Gandhi, é para Nelson Mandela, é para Madre Teresa de Calcutá. Aí você vem para a Terra, não, aqui na Bahia não, é para Irmã Dulce, isso não é para mim. Que nada, é para você também. Às vezes você faz aqui uma coisa pequena dentro da sua família, já faz uma diferença. Você faz uma coisa ali dentro do seu bairro, já faz uma diferença. Você faz na sua cidade, já chama uma atenção e você consegue criar uma onda, um magnetismo, você cria uma egrégora. Olha aqui essa obra. E quantas tem aqui na cidade, né? A Mansão do Caminho, falando da parte espírita, né? Medrado, a gente tem várias situações, né, de pessoas que fizeram, né, plantaram ali a sementinha e conseguiram fazer uma diferença. Então não é impossível. Mas primeiro tem que fazer o quê? Temos de começar com autoconhecimento. E vocês vão ter essa oportunidade aqui, ciclo 6, mergulhar em vocês mesmos. Porque quem mergulha, quem olha para dentro, desperta. Mas quem fica olhando para fora, dorme, fica perdido aí, ó. Relações entre progresso social, intelectual e moral. O que é que nós temos aí? Olha lá os livros do Espírito. Ó. Questão 780. Ó. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre segue-te de imediato. Nós temos mais situações. Outra aqui, ó. Com o progresso intelectual para conduzir o progresso moral. Como é que pode ser? Fazendo compreender o bem e o mal. Então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio, que foi citado aqui, segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos teus atos. Nós temos cidades, né, egrégoras mais superiores, que as pessoas são lá colocadas para desafiar, para pensar a humanidade, às vezes pensar outras orbes. Então, essas pessoas também, quando você encarna e tem essa situação que você é desafiado de ter um cargo de poder de liderança e comandar, imagine a responsabilidade. E muita gente se perde, né? Porque aí vem muito dinheiro, vem muita matéria, a pessoa fica naquele mundo e se deixa contaminar, né? Então, é difícil, gente. Desafios que nós temos aí. O grupo 5, a relação com o trabalho. Olha o que o Adenal trouxe aqui. Ó. Para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões, motivado pelo ganho financeiro com que elas possam retribuir. Vocês caracterizaram muito bem isso aqui, né? Hoje em dia, principalmente as novas gerações agora, né? Muitas vezes esquecendo-se da sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna e o fruto do seu trabalho deverá concorrer não só para um ganho pessoal, como para o progresso social. Então, se você foi colocado aqui pelo grupo 5, se a gente puder fazer essa conciliação, né, do ganho pessoal com o progresso do seu entorno, já fica mais legal, né? Você vai ter uma felicidade que você, às vezes, não percebe. Eu trabalhei 20 anos em terapia intensiva. Eu trabalhei 20 anos com a morte ali, né? Gente desencarnando assim. E uma coisa que eu percebi era que quanto mais acúmulo de riqueza tinha, geralmente mais infelizes eram as famílias neste momento. Porque a questão do patrimônio cria
desavença é uma coisa incrível, 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 incrível. Eu fiquei assustado. Eu não sabia que era assim. Eu passei 20 anos vendo isso e é realmente, gente, é um absurdo. O que você vê de falsidade, que você vê daquelas famílias que não aprenderam, perderam a evolução. Tem uma série de Ivone Pereira que é fantástica sobre isso, que chama-se Voragens do Pecado. O Cavaleiro de Numies é uma sequência de uma família. E o drama da Bretanha, uma família de espíritos que encarnam e vêm seguindo uma história. É lindo esses 3 romances. Quem puder, agora aí nas férias, dê uma lida, que vocês vão entender muito dessas relações, dessa coisa do materialismo, do trabalho, do dinheiro, da família, do amor, do ódio e de todos esses relacionamentos em relação ao espiritismo clássico, como esse de Ivone Pereira. Então, vocação versus financeiro, necessidade do espírito e matéria, são coisas que nós temos de pensar. Em relação ao espírito e trabalho, a necessidade do trabalho nós vimos que é muito importante, né? Temos de ter um limite. Né? A gente já evoluiu muito, quando a gente lembrou aqui que na primeira Revolução Industrial, de 1698 a 1760, para a segunda, de 1870, com a criação dos sindicatos, né? O proletariado se arruma para poder botar um limite, porque não tinha, né? Era uma escravidão. E até hoje nós temos aqui ainda trabalho escravo. Né? Crianças trabalhando, a gente volta e meia, a gente vê isso na mídia, né? Descobre-se aqui, ali. O trabalho intelectual e sua importância, o trabalho material, a escolha das profissões, tudo isso aqui vocês brilhantemente trouxeram, porque isso aí está aí, não só na consciência, mas também no inconsciente, das vidas passadas que vocês já tiveram, experiências nos seus trabalhos. Né? Então, muita gente aqui já foi artesão, já trabalhou com música, já foi chefe de cozinha, também já foi assassino, miseravão, teve tudo aqui. Tudo. Não se preocupem. Errou, errei, se responsabilize. Não se culpem. Porque a culpa você vai acabar levando para o seu perispírito, na próxima encarnação, alguma ideia de karma. Então, eu matei com essa mão direita, eu vou nascer sem a mão direita para poder compensar esse ato que eu cometi, porque eu não tinha o preparo. Não, cara, padre, deixe disso. Pô, matou, então você agora vai voltar para salvar. Vai aí trabalhar na Médicos Sem Fronteira, faça uma coisa diferente. Não pode ficar se culpando, porque aí vai adoecer. Não tem jeito. E a nossa relação com o trabalho, hein? Vocês trabalhando com aquilo que sempre desejaram? Reflexões para casa, final de semana. Você acha que sua vocação está na frente do seu retorno financeiro? Como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Como é que soluciona essa equação? São coisas para pensar aí no final de semana. Sextou. Olha lá, o Manuel ali, ó. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Alvin Toffler aqui, ó. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. Ou alguém queria tirar foto, né? Foi mal, desculpa. Por que você não combinou comigo? Tá longe? Aqui ela está na Chapada, eu acho, não? Morro Pai Inácio, não? Pati? Vamos ver. Recapitulando, gente. Trabalho e progresso para vocês irem felizes para casa. Percepção de que o Espiritismo não compactua com os sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam obra dos homens. Tanto é que você vê que as casas espíritas, na sua grande maioria, têm um trabalho social forte, né? Procura estar inserido numa comunidade carente e aí procura fazer a diferença para esses espíritos que estão ali com dificuldades.
né? Pessoas que eram pais que perderam crianças com fome, situações de guerra, como nós vimos lá, que está tendo atualmente lá na faixa de Gaza. Percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido que ele de todas as maneiras possíveis. Porque você, quando está no trabalho, você está se desafiando. A relação com o outro, a relação com a matéria, o dinheiro que você vai ganhar. Tem gente que acha, não, esse dinheiro é sujo, não sei o que e tal, e tem aquele preconceito. Então, o que fazer com o dinheiro, né? Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede em sua marcha. Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crença geral. Mas é um longo caminho, né? A pátria que tem maior número de espíritas somos nós, Brasil. Apesar de ter nascido lá na França, né, mais de 170 anos, aqui no Brasil é que nós temos. E mesmo assim nós somos o quê? 2, 3% dos brasileiros são espíritas? Vejam o longo trabalho que nós temos. Olha o desafio que nós temos. Mas lembrem-se, essa universidade é a universidade livre do espírito, né, do espírita. Então aqui são todos os credos de religião são aceitos. Aqui nosso lema é, sempre cabe mais um, acolhimento. Porque a mediunidade, ela independe do credo da religião. É uma faculdade que está em todos nós. Todos somos médiuns. Alguns um pouco já despertos, outros ainda inconscientes. Mas somos. Reflexão final, gente, para levar para casa. Como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? O que vocês aqui estão fazendo em prol da sociedade, da sua família, do seu irmão, do seu bairro? E você aí em casa, o que é que você tem feito? Reflexão, não precisa responder agora. Levem para casa, pensem. Depois vocês vão ter oportunidade de colocar aqui. Outra, enquanto a unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitudes, valorizando o outro. Faça o seu trabalho, a sua parcela de influência para a mudança do todo. Não fique esperando pelo outro. Autorresponsabilização. É você com você mesmo. Comece em você. Ok? Meus amigos, pela atenção de todos, eu agradeço. Aqui eu encerro essa participação, entrego ali aos generosos monitores e à professora francesa Marie. Bonsoir, Marie. Como você vai? Aqui é Fernando Santos, nosso colaborador aqui, o nosso chefe das mediúnicas. Gente, obrigado aí, viu? Pela atenção de todos e pela participação. Vocês brilharam. Bem-vindo ao clube. Uli.